Fala pessoal, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre o conteúdo da prova da segunda fase do CP100. Nessa fase você sabe, né? É cobrado assuntos específicos da sua engenharia. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir para que a gente entenda que esse vídeo é relevante para você, assim nos motiva a trazer mais aulas assim. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E depois dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição que a gente tem um material para você já ir se preparando para esse concurso, com provas anteriores, um cronograma de estudos que vão te ajudar muito na sua preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. E aí, pessoal, vamos continuar aqui nosso curso de Engenharia de Telecomunicações. Hoje aqui vamos começar a disciplina de micro-ondas, nossa aula 1, em que a gente vai tratar um pouco sobre linhas de transmissão. Que então, para introduzir micro-ondas, né, a faixa de micro-ondas, como a gente já viu um pouco na aula sobre propagação, lá na disciplina de antenas e propagação, são dispositivos, né, são sistemas que estão operando na faixa ali do espectro de 3 GHz a 300 GHz. E aqui, o que vai acontecer aqui na faixa do espectro de micro-ondas é que, por se tratar aqui de uma frequência muito elevada, acima ali do espectro de rádio que a gente estudou anteriormente, aqui a teoria de circuitos que a gente conhece, ela não é válida. E aí, então, por isso, é preciso utilizar uma maneira para resolver as questões ou para dimensionar os sistemas alternativa e que é, então, por meio de técnicas e conceitos do eletromagnetismo. E essas técnicas elas vão ser baseadas no estudo de linhas de transmissão, como a gente deu o título aqui a essa aula e a gente vai ver mais à frente. E aqui, então, basicamente o que acontece é que, como a frequência de operação é muito grande, a gente vai ter um comprimento de onda muito pequeno, de uma forma que, num meio ali pequeno, diversas ondas vão ser propagadas. E aí vai causar, então, grandes alterações na fase ao longo do trajeto, dificultando, então, um pouco a análise. E aí, por isso, a gente utiliza aqui essas técnicas alternativas. Então, aqui falando um pouco melhor sobre linhas de transmissão, são meios físicos, né, no qual a onda eletromagnética é propagada. A gente vai ver um pouco mais à frente alguns exemplos de linhas de transmissão. E aqui, a teoria de linhas de transmissão, como a gente falou, ela é uma alternativa à teoria de circuitos elétricos que a gente viu em outras disciplinas. E a gente vai usar, então, essa teoria alternativa para avaliar os casos em que as ondas eletromagnéticas vão estar se propagando em frequências muito altas. E aqui, então, a grande diferença nessa teoria aqui das linhas de transmissão para a teoria dos circuitos é que aqui os valores dos componentes que estão compondo ali o nosso circuito de micro-ondas, o valor deles vai variar de acordo com a dimensão da linha. O valor que eu digo, as grandezas elétricas, por exemplo, na tensão e corrente, elas vão variar de acordo com a dimensão da linha de transmissão que a gente está utilizando. Esses componentes dos circuitos de micro-ondas, eles são conhecidos como componentes distribuídos. Isso significa, como a gente falou, que eles podem variar de valor de acordo com a posição que eles estão ocupando e com a dimensão do circuito. E mais para frente a gente vai mostrar um modelo, então, de circuito elétrico que é utilizado nessa teoria, em que a gente consegue realizar elementos concentrados para representar, então, esses componentes distribuídos. Aqui um exemplo de linha de transmissão, um exemplo muito famoso, e é o principal aqui, exemplo utilizado aqui no nosso estudo aqui para formar a nossa teoria de linha de transmissão para análise desses circuitos, que é a linha de transmissão de linhas paralelas. Ela é muito usada nessas modelagens que a gente vai fazer, e aqui ela é muito usada na prática em linhas telefônicas rurais. Como a gente pode ver aqui, são linhas
bifilares, né? E como aqui a gente pode ver, os cabos eles não são blindados, esse tipo aqui de linha ele vai apresentar uma forte influência de ruídos. Aqui um outro exemplo de linha de transmissão é o cabo coaxial, que a gente consegue ver aqui uma representação dele simplificada aqui no 3D, uma representação real aqui. Basicamente, eles são cabos aqui com dois condutores, né? Um condutor de raio A e um de raio B, e eles são separados por um material dielétrico, cada um desses condutores. Esses cabos coaxiais eles são muito usados em sistemas de telecomunicações porque a formação geométrica deles não permite aqui que o campo magnético se dissipe aqui, né, ao redor do cabo aqui, conferindo então o que a gente falou ali que não tinha nas linhas bifilares ali, uma blindagem, né, ou seja, uma imunidade às interferências externas, graças a essa composição dele aqui de dois condutores separados por um dielétrico. E aqui uma outra linha de transmissão muito famosa são aqui as guias de ondas, chamadas guias de ondas, que eles aqui requerem uma atenção especial. A gente vai falar mais deles mais para frente, né, em aulas mais para frente, mas aqui então a ideia basicamente é que o sinal que está sendo utilizado, né, o sinal que está sendo transmitido, que ele seja confinado aqui dentro desse guia de onda, aqui como uma espécie aqui de um encanamento, né? Na verdade aqui, como a gente pode ver aqui, está sendo utilizado o espaço livre, né? As ondas vão se utilizar do espaço livre, só que de uma maneira confinada, justamente aqui confinada nesse guia de onda. Como a gente viu nas aulas lá de antenas de propagação, a gente tinha a transmissão do espaço livre, mas ela se dispersava ali por todo o espaço para que a antena receptora captasse, até de uma forma mais direcionada, mas aqui a gente vai ter então, mesmo que seja no espaço livre, o nosso guia de onda confinando esse sinal que está sendo transmitido aqui nesse espaço livre aqui dentro do guia de onda. Então, a gente vai ver também que podem haver vários tipos de guia de onda. Aqui, por exemplo, na imagem o guia de onda retangular, mas a gente vai ter também o guia de onda circular e mais alguns outros que a gente vai ver mais para frente. Aqui, então, o modelo elétrico que representa, na forma de um circuito, a teoria de linhas de transmissão que a gente citou. Aqui a gente pode ver que os parâmetros aqui dos circuitos eles podem variar de acordo com a dimensão do meio de transmissão aqui, né, da nossa linha. A gente pode ver aqui que as componentes eles têm dependência aqui da minha dimensão, Z. E aqui, para eu conseguir, então, como a gente falou, utilizar desses parâmetros que são distribuídos para conseguir formar esse modelo elétrico aqui com os elementos concentrados, é preciso então que a gente avalie uma parte infinitesimal da linha, que é o que a gente está chamando aqui de ΔZ. E, no geral, esses modelos eles sempre vão se basear, a teoria desses modelos ela é baseada aqui nas linhas bifilares, né, nas linhas de transmissão com linhas paralelas, e como a gente já tinha falado, e aqui a gente pode observar que todos os componentes, então, eles variam com o comprimento da linha aqui, que a gente está chamando de ΔZ, e os parâmetros aqui de corrente e de tensão, eles variam também com a dimensão e com o tempo. Aqui, então, além da corrente aqui e da tensão que a gente observou, a gente tem outros parâmetros aqui que compõem esse modelo elétrico dessa teoria por linhas de transmissão, que são aqui, então, a resistência, que ela é dada em ohms por metro, diferente das resistências que a gente está acostumado da teoria de circuitos, que era dada só em ohms. Aqui a gente vai ter, então, a unidade de ohms por metro, que, como a gente falou, os parâmetros variam com a dimensão, com a posição, então por isso aqui que aparece uma unidade de distância, né, na unidade do parâmetro. E a mesma coisa acontece para os demais parâmetros aqui desse modelo, que é aqui o L, que é a indutância, que é dada em henries por metro. Aqui a capacitância, que ela é dada em Faraday por metro. E aqui a
a nossa condutância, né, que é dada pelo inverso do ohm por metro. Então a gente vê que esse aqui é o nosso circuito base, que modela aqui a nossa teoria através de linhas de transmissão por uma linha paralela, em que cada um dos 4 parâmetros que a gente viu variam com a dimensão, né, com a posição, e a corrente e a tensão variam com a posição e com o tempo. Aqui, então, falando mais um pouco então, sobre a propagação em linhas de transmissão, a gente tem aqui a representação das ondas de tensão e corrente em uma linha, que é dada aqui por V de Z igual a V0 mais da exponencial de menos gama Z, mais V0 menos a exponencial de gama Z. E aqui para a corrente, da mesma forma, eu tenho aqui I de Z é igual a I0 mais vezes a exponencial de menos gama Z, mais I0 menos vezes a exponencial de menos gama Z. Aqui, além disso, é usada também nessa teoria aqui a constante de propagação das ondas, que é gama, né, que é justamente aqui o valor que a gente viu na exponencial aqui, em que gama é dado por alfa mais j beta, então beta aqui é a parte imaginária dessa constante, e que, em termos dos parâmetros que a gente viu que modelam o circuito anterior, a gente pode adotar aqui gama, no caso, que é igual a alfa mais j beta, é igual a raiz de R mais j ômega L vezes G mais j ômega C. E aqui, então, a gente tem aqui a constante alfa, que é a constante de atenuação, que mede o quanto da onda vai se perdendo, né, ao longo ali do espaço. E aqui beta, que é a constante de fase, que mede a variação da fase, né, ao longo do trajeto da onda. Aqui, então, outra coisa que é interessante a gente ver é que como a minha constante de propagação gama está negativa aqui no exponente da exponencial de Euler, significa que essa onda aqui ela está se propagando na direção positiva de Z, né, no sentido então de 0 para mais Z. Então eu tenho então que se aqui ela tivesse positiva aqui nesse expoente, ela estaria se propagando no sentido negativo de Z, né, da mesma forma, ou seja, de 0 para menos Z. E aqui eu tenho que esses valores aqui de I0 e V0, eles representam as condições iniciais da forma de onda, ou seja, o caso específico aí do circuito que a gente vai estar analisando vai determinar aqui para a gente essas condições iniciais. E aqui esse sinal aqui de mais e de menos, eles representam o sinal positivo, a onda que está sendo transmitida, né, que está passando ali na linha e vai incidir na carga, ou seja, a onda incidente. E o sinal negativo é a onda refletida, ou seja, a onda que chegou na carga ali e foi refletida de volta para a linha. Aqui também, então, eu tenho outros parâmetros importantes na propagação de linhas de transmissão, que são a impedância característica e a velocidade de propagação. Aqui, meio que a definição de impedância característica é a relação da onda de tensão incidente com a onda de corrente incidente. E uma outra forma de definir essa impedância característica é a impedância de entrada, que é vista da fonte, caso a linha de transmissão ali fosse infinita, né? A gente vai ver melhor isso em representações, né, em esquemáticos mais à frente, mas por enquanto a definição aqui é essa. E aí ela é representada por Z de 0, né, Z0. E aqui então o Z0 é R mais J ômega L, lembrando que R e L são os parâmetros que a gente viu ali anteriormente na modelagem, sobre a constante de propagação gama. E isso aqui pode ser representado por raiz de R mais J ômega L sobre G mais J ômega C. Isso aqui no caso então para uma linha com perdas. Aqui, para essa mesma linha, eu tenho a minha velocidade de propagação, que ela pode ser dada por ômega sobre beta, em que ômega é a velocidade angular ali da linha, né? E beta é a constante de fase que a gente viu. E isso aqui é a mesma coisa que lambda vezes F, que é a fórmula padrão que a gente conhece para a velocidade de uma onda, né? Mas aqui, no caso aqui do estudo de linhas de transmissão, eu posso ter aqui então que o meu beta, que o meu lambda, perdão, meu comprimento de onda, ele é dado por
2π sobre beta. Isso aqui é muito simples, é simplesmente tirando aqui dessa forma, passando o f dividindo. Eu fico aqui com ômega, que é 2πf, sobre beta f, corta f com f, e fico então que o meu lambda vale 2π sobre beta. Aqui então, a gente viu ali para uma linha de transmissão com perdas. Aqui para uma linha de transmissão sem perdas, eu tenho algumas simplificações então, ou umas outras formas de poder calcular esses parâmetros, em que a minha impedância característica aqui ela é dada pela raiz de L sobre C, daqueles parâmetros que a gente viu. Eu tenho que o meu lambda, que era dado por 2π sobre beta para uma linha com perdas, eu posso também representar aqui para uma linha sem perdas por 2π sobre ômega raiz de LC. E a minha velocidade de propagação, que ali para uma linha com perdas era dada simplesmente por ômega sobre beta. Para uma linha sem perdas, eu posso ter também que ela é representada por 1 sobre raiz de LC. E assim, em alguns casos, eu consigo simplificar e encontrar mais fácil esses meus valores. Aqui, então, a gente vai tratar agora mais de linhas de transmissão sem perdas, só que agora com uma carga ao final da linha, porque o objetivo da linha, de fato, é levar um sinal, né, levar uma onda ali para uma carga. Então, aqui a gente está inserindo essa carga Z de L, que é o nome que a gente está dando ela aqui, no fim do circuito, então, dessa linha. E aí aqui, então, como a gente falou ali atrás, quando a onda que está sendo transmitida aqui na linha de transmissão, ela chega na carga, a onda que chegou aqui vai incidir na carga, né? E uma parte da onda aqui vai acontecer a reflexão, que se dá devido à diferença nos valores da impedância característica da linha, Z0, e da carga, que a gente está chamando de ZL. Então aqui, em todos os casos aqui, né, o objetivo de qualquer transmissão aqui, utilizando as linhas, é realizar o casamento de impedância entre a linha e a carga, porque o casamento de impedância ele faz com que não haja onda refletida, ou seja, toda onda incidente fica ali na carga e isso faz com que aconteça máxima transferência de potência para a carga, que é o principal objetivo aqui para que seja realizada uma transmissão ideal. Aqui a gente está assumindo uma linha sem perdas para facilitar os cálculos que a gente vai ver agora um pouco aqui para frente relacionado a isso. E falando um pouco mais sobre casamento de impedância, né, porque a gente falou sobre incidir na carga e tudo mais, mas em alguns casos não necessariamente aqui a gente vai ter uma carga. Eu posso ter, por exemplo, uma linha em que a minha carga, né, entre aspas, é um curto-circuito, e aí nesse caso a gente vai ter uma reflexão defasada, que a gente vai ver mais para frente, e a gente pode ter também, por exemplo, uma linha que culmina aqui num circuito aberto, em que a carga, então, seria um circuito aberto. E aí a gente vai ver também, então, mais para frente um pouco do que isso impacta, né? O que isso causa aqui nesses nossos parâmetros que a gente está estudando aqui nessa teoria de linha de transmissão. Aqui, então, o coeficiente de reflexão, lembrando, para uma linha sem perdas, a gente tem, como a gente tinha visto já, o valor da tensão e o valor da corrente. Então, a impedância da carga ele vai ser dado sobre a tensão sobre a corrente quando eu tenho aqui o meu valor de Z igual a zero, porque como a gente viu aqui, a minha carga está aqui no Z igual a zero, né? Então, quando isso acontece, a minha exponencial aqui vai ficar E elevado a zero, vai dar 1, né? Então, vai sumir a exponencial. Então, eu vou ter V0 mais V0 menos Z0 sobre V0 mais menos V0 menos. Aqui, então, manipulando a equação que a gente gerou ali anteriormente, a gente pode obter aqui uma relação entre a onda incidente e a onda refletida que chegam na carga ali, né? A onda incidente que chega à carga e a onda refletida da carga de volta para a linha, no caso, que vai ser dada então por V0 menos igual a ZL menos Z0 sobre ZL mais Z0, isso tudo vezes V0 mais. E daqui então eu consigo tirar o meu coeficiente
de reflexão, passando o meu V0 mais para cá. Então, o meu coeficiente de reflexão ele é dado por V0 menos sobre V0 mais, e isso é igual a ZL menos Z0, que é a impedância da carga menos a impedância característica da linha, sobre a impedância da carga mais a impedância característica da linha. E aqui, então, esse coeficiente ele indica, ele vai de 0 a 1, né? Na verdade, de menos 1 a 1, e ele indica, então, o quanto da minha onda que incide na carga volta para a linha, ou seja, o quanto é refletido, e ele indica também o sinal com que essa carga volta. Por exemplo, se eu tenho um coeficiente de reflexão de 0,8, significa que 80% da onda que incidiu na minha carga vai voltar, vai ser para a linha de transmissão, ou seja, vai ser refletido e em fase com a onda que incidiu. Mas, por outro lado, se eu tenho um coeficiente de reflexão, por exemplo, de menos 0,3, isso indica que 30% da onda que incidiu na carga vai ser refletido de volta para a linha, só que defasada de 180 graus, né? E além disso, então, três observações básicas que a gente pode fazer aqui. O primeiro, então, se aconteceu o casamento de impedância que a gente introduziu ali brevemente, que ele gera máxima transferência de potência, ou seja, ele faz com que não seja refletida nenhuma onda para a linha, a gente vê que o casamento, como a gente falou, ele ocorre quando a impedância da carga é igual à impedância da linha. Então eu teria aqui Z0 menos Z0, que vai dar 0 no numerador, sobre 2Z0. Então 0 sobre 2Z0 eu tenho aqui 0, então meu coeficiente de reflexão vale 0, provando o que a gente falou, que não ocorre reflexão, ou seja, a reflexão é igual a 0, impactando aqui, implicando que 100% da onda gerada seja incidente ali na carga e não ocorra nenhuma reflexão com isso. Um outro caso aqui interessante da gente analisar é se a impedância da minha carga for igual a 0, ou seja, ali onde eu tenho minha carga seja um curto-circuito. Isso implica que o meu ZL vale a 0, então eu vou ter menos Z0 sobre Z0, eu vou ter um coeficiente de reflexão igual a menos 1, ou seja, toda a onda que foi gerada foi refletida e defasada de 180 graus. E aqui um outro caso específico, aqui finalizando para a gente olhar, é o de quando a minha carga é um circuito aberto, então eu tenho aqui que ZL é infinito, né? Então eu vou ter esses dois termos aqui desprezíveis, é como se eu tivesse um valor aqui igual sobre ele igual, ou seja, um ZL sobre ZL, e isso dá 1. Então implica que o meu coeficiente de reflexão é igual a 1, então eu vou ter toda a minha onda que incidiu na carga sendo refletida, só que dessa vez defasada, sem defasagem em relação à onda que incidiu na carga. Aqui então, tratando aqui do transiente, né, em linhas de transmissão, supondo aqui uma excitação aqui da onda de forma degrau, a gente tem aqui o tempo que a onda leva para percorrer toda a linha de transmissão, que é dado justamente pelo comprimento L da linha, dividido pela velocidade aqui de propagação da onda. E aí o que vai acontecer é que quando eu tiver esse tempo, significa que a minha onda saiu da minha fonte, chegou na minha carga, e aí se eu não tiver então com minha impedância aqui, com a minha impedância da carga casada com a impedância da linha, quando eu tiver 2T, significa que a minha onda refletida saiu da carga e chegou de volta à fonte. E aí, da mesma forma, se a minha fonte não tiver casada com a minha linha aqui de transmissão, quando eu tiver 3T, significa que aqui a onda que refletiu, que vai refletir aqui na fonte, depois em 3T, ela vai ter percorrido toda a linha de novo, chegado na carga, e assim vai acontecendo então, de ir refletindo sempre nos múltiplos de T, caso as impedâncias aqui não estejam casadas. Aqui então, como a gente viu que também ocorrem reflexões na fonte, a gente tem aqui o nosso coeficiente de reflexão na carga, que a gente já viu, que ele é dado pela impedância da carga menos a da linha
menos a impedância característica da linha sobre a impedância da carga mais a impedância característica da linha. Então, de mesma fonte, eu tenho aqui de mesma forma, eu tenho aqui o meu coeficiente de reflexão na fonte, que ele é dado de igual forma aqui, pela impedância da fonte menos a impedância característica da linha, sobre a impedância da fonte mais a impedância característica da linha. Aqui, uma importante relação utilizada aqui para resolver uma questão aqui importante de qual seria aqui o meu valor de V0 ali que se inicia ali na linha. Eu tenho aqui o que eu posso fazer por um divisor de tensão, que ele é dado então por Z0 sobre Z0 mais RS, que é a impedância da fonte, e tudo isso vezes VS, que é a tensão da fonte ali, né? E aí eu consigo achar então a tensão que se inicia ali na entrada da minha linha de transmissão, ou seja, logo após a minha resistência, a minha impedância ali da minha fonte. Então aqui a gente vê que a gente pode se utilizar dessa poderosa ferramenta para analisar a propagação do sinal, que é justamente o divisor de tensão, que baseado aqui na representação das amplitudes das ondas à medida que elas vão se refletindo. Aqui um exemplo aqui de como que vai acontecendo. Aqui em 0 eu tenho então a minha fonte, e em L, ou seja, após o comprimento L, que é o tamanho da linha de transmissão, eu tenho a minha carga. E aqui então, após aqui na horizontal, eu tenho a minha distância, né? E então aqui para baixo, aqui na vertical, eu tenho o meu tempo. Então eu observo aqui que após o tempo t, que a gente viu que é o tempo para atravessar toda a linha, significa que a minha onda que estava sendo transmitida aqui pela linha chegou na carga. E aí então, nisso, vai voltar o coeficiente de reflexão da carga vezes essa onda que incidiu. Caso aqui seja uma carga casada, esse coeficiente vai valer 0, então essa onda aqui vai valer 0, a onda refletida. Mas então eu tenho que, após 2t, significa que a minha onda refletiu lá na carga e já retornou para a minha fonte. E aí então, após refletir na fonte, a nova onda refletida que vai viajar na linha agora no sentido da carga é o coeficiente de reflexão da fonte vezes o coeficiente de reflexão da carga vezes a tensão que foi, vezes a onda ali que foi transmitida. E aí após 3t, ela chega aqui novamente aqui na carga, e o que vai se refletir agora é o coeficiente de reflexão da fonte, que já estava aqui, e agora eu vou ter dois coeficientes de reflexão da carga. Então eu vou ficar com o coeficiente de reflexão da carga ao quadrado vezes a onda que está sendo transmitida, e assim vai, continuamente aqui até o período de tempo aqui que eu desejo analisar. Aqui então vamos resolver um exemplo para a gente conseguir concretizar aqui os estudos que a gente analisou aqui agora. Então no meu exemplo diz: considere o circuito abaixo em que iremos obter o seu diagrama de reflexões para as 3 primeiras reflexões. Eu tenho aqui a amplitude da minha fonte de 12 volts, a minha impedância aqui da minha fonte de 50 ohms, a impedância característica da linha de transmissão, que vale Z0 igual a 100 ohms, e a minha impedância da carga, que vale 200 ohms. Aqui a minha linha está indo de 0 a L, isso indica então que em L eu tenho a minha carga, e em 0 eu tenho a minha fonte. Então, resolvendo aqui para a gente encontrar as 3 primeiras reflexões, aqui para começo aqui da resolução do exercício, eu tenho que encontrar a amplitude da onda incidente, né? A amplitude da onda que vai incidir pela primeira vez lá na minha carga, e ela é dada, como a gente viu, pelo divisor de tensão, que é 12, que é a amplitude da fonte, vezes a impedância da linha, sobre a impedância da fonte, mais a impedância da linha. Realizando esse divisor de tensão, eu vejo que a onda que chega ali na minha carga pela primeira vez tem amplitude de 8 volts. Agora, encontrando o coeficiente de reflexão na carga para saber quanto desses 8 volts que vão ser refletidos para voltar para a linha, eu faço então o meu coeficiente, ele é dado pela impedância da carga menos a impedância da linha, então 200 menos 100, sobre a soma deles, então 200 mais 100. Então, resolvendo aqui, eu tenho que o meu coeficiente de reflexão na carga ele é dado por 1/3. Isso indica que
a onda aqui de 8 volts incide na minha carga e desses 8 volts, 1/3 reflete ali na minha linha. Então, 1/3 vai refletir na linha, vai voltar aqui para a fonte. Então, eu calculo aqui o meu coeficiente de reflexão na fonte, que ele é dado pela impedância da fonte menos a da linha, sobre a impedância da fonte mais a da linha, ou seja, 50 menos 100 sobre 50 mais 100. Isso dá, portanto, menos 1/3. Então, significa que 1/3 da onda que incidiu de volta na fonte vai ser refletida de volta para a linha, só que defasada de 180 graus. Agora, para finalizar aquele esquemático que a gente viu ali atrás, eu preciso calcular aqui o tempo de propagação, ou seja, o tempo que cada onda leva para percorrer a linha, e ele é dado aqui por L sobre a velocidade de propagação Vp. No caso aqui do exemplo, não foi dado nem a velocidade nem o comprimento da linha, então a gente vai deixar aqui o tempo tudo em função da equação aqui de T igual a L sobre Vp. Então eu posso montar aqui o diagrama para encontrar as minhas 3 primeiras reflexões, como o enunciado pedia. Aquela hora o diagrama que a gente viu estava de cima para baixo, mas eu posso representar também de baixo para cima, tanto faz, agora fazendo aqui o contrário, para a gente poder ver das duas formas. Lembrando que no eixo horizontal, aqui no eixo X, eu tenho a dimensão, né? Eu tenho a distância, então de 0 a L, em que 0 vai estar a minha fonte, e aqui L, ou seja, no final da minha linha de transmissão de comprimento L, eu vou ter a minha carga. E aqui no eixo horizontal, no eixo Y, eu tenho o meu eixo do tempo. Então, como a gente viu, primeiro eu percorre aqui 8 volts, e aí eu vi que na carga o coeficiente de reflexão vale 1/3, então vai refletir aqui 8 sobre 3 volts. E após então, aqui ela chega na carga em L sobre Vp, e ela volta para a fonte em 2L sobre Vp, e como a gente viu que o coeficiente de reflexão na carga era de menos 1/3, vai ser refletido aqui da fonte para a linha, vai ser refletido de volta menos 8 sobre 9 volts. Então, após mais um período T, né, ou seja, em 3L sobre Vp, a minha onda chega novamente aqui na carga, e a gente viu que o coeficiente é 1/3 aqui de reflexão, então vai ser refletido aqui de volta para a linha, menos 8 sobre 27 volts. E então, passando mais um período T, ou seja, após 4L sobre Vp, menos 8 sobre 27 volts incidem novamente na fonte. E assim, então, a gente conseguiu calcular as 3 primeiras reflexões aqui desse meu sistema com fonte, linha e carga. Por essa aula era isso, pessoal. Muito obrigado e aguardo vocês na nossa próxima aula. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí e até mais!